Olá, neste vídeo eu vou mostrar então como realizar operações básicas aritméticas com matrizes em MATLAB. Nesta tabela vocês podem então ver algumas dessas operações mais elementares, tais como cálculo da matriz transposta, que está representada aqui por este na primeira linha, e a função utilizada então é este pequeno símbolo que está aqui, que é uma apóstrofe, que coloca então uma matriz A na sua forma transposta. Uh, Operações de multiplicação, seja por um escalar ou até mesmo entre matrizes. O quadrado de matrizes ou qualquer tipo de cálculo de potência. E a soma, a subtração entre duas matrizes. Muito bem, então eu vou começar por realizar um exemplo do cálculo de uma matriz transposta. Vou, por exemplo, criar aqui uma matriz A com a função rand, ou seja, ela vai criar uma matriz com números randoms, números aleatórios, e vou, por exemplo, colocar uma matriz com 10 linhas e duas colunas, para que seja mais evidente o efeito da transposição. Então, neste momento vocês têm esta matriz com números aleatórios. Aqui podem verificar 10 linhas por duas colunas, está aqui representado. E então, se eu aplicar esta apóstrofe aqui ao lado da variável A e fizer Enter, ele vai então transformar esta matriz na sua transposta, que é então uma matriz por duas linhas e 10 colunas. Okay? Simplesmente esta matriz foi rodada, digamos assim, e colocada na sua forma horizontal através desta função de transposição. Agora então exemplo de multiplicação, em começar então por um exemplo de uma operação de multiplicação entre um escalar, ou seja, uma constante, um valor e uma matriz. E nesse caso então podemos aqui manter a matriz A, que nós já utilizamos anteriormente, nesta forma, e queremos multiplicar então todos os elementos desta matriz por uma constante, pode ser C igual a 3. Então, simplesmente ao colocar esta notação, C asterisco A, nós obtemos então o resultado da multiplicação de todos os elementos desta matriz A pela constante de 3. Se quisermos operar, em vez da multiplicação, a divisão, aqui já tem que se operar de outra forma, ou seja, se eu usar o sinal da divisão neste formato normal, ele dá um erro e diz que a matriz tem que ter as mesmas dimensões, e neste caso então tem que se usar uma notação que é um ponto antes da barra divisória, para que então ele aplique essa divisão a todos os elementos da matriz A. Ou seja, aqui neste caso, todos os elementos da matriz A foram divididos pela constante C. Vocês podem, inclusive, fazer uma pequena verificação, se por exemplo quiserem verificar este primeiro valor aqui da primeira coluna e primeira linha do resultado. Se eu operar desta forma, C a dividir por A primeira linha e primeira coluna, ele dá um valor exatamente igual ao que foi obtido ali. Ok, então agora vamos ver como realizar operações de potenciação com cálculos de potência, digamos, com as matrizes. Um, Vamos criar aqui uma matriz, por exemplo, simples de 2 por 2, e eu quero calcular então que todos os valores dentro desta matriz ao quadrado. A forma de escrita é simples, só têm que ter o cuidado então de utilizar este ponto. Sempre que vocês utilizam este ponto antes da operação que querem realizar, seja multiplicação, divisão, significa que vocês estão a realizar toda esta operação a todos os elementos da matriz
de forma individual, ok? Então, se eu operar aqui ao quadrado, vejam então, 2 ao quadrado é 4, 3 é 9, 4 é 16 e 1 é 1. Esta operação ao quadrado foi operada a cada um dos elementos desta matriz. Posso, da mesma forma, colocar aqui ao cubo ou qualquer outro valor, inclusive com casas decimais, e desta forma realizar este tipo de operação. Bom, por final, as operações de soma, subtração, são também relativamente simples. A única regra que vocês têm que ter atenção é que a dimensão das matrizes tem que ser idêntica. Se eu criar aqui uma matriz B, por exemplo, com uma dimensão de 3 por portanto, duas linhas, três colunas e a matriz A tem 2 por 2. Se eu tentar somar A mais B, ele vai-me dizer então que as dimensões da matriz têm que ser iguais, têm que ser idênticas. Então, por isso, vocês têm só apenas ter esse cuidado de qualquer matriz que vocês queiram criar ou realizar a operação de soma ou subtração, tem que forçosamente ter o número de linhas e o número de colunas idêntico. Então eu vou só criar aqui uma matriz 2 por 2. Então A mais C agora é possível calcular. A mesma forma como A menos C. Ok? E a operação é então realizada elemento por elemento entre estas matrizes.